Ok, doutor Rafael Mota, eu só quero fazer uma ponderação aqui, até para o Miguel Zain, para o Caio e para o nosso querido Márcio Spípolo, que são advogados e presidentes, da seguinte situação. Eu só discordo um pouco do doutor Rafael em fazer uma analogia em relação a uma obra pública, né? E aí eu quero levantar a seguinte situação. A obra pública está sobre a égide de uma lei de licitação e um contrato de um condomínio está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, onde sempre vai proteger o lado mais fraco. As interpretações contratuais, elas são favoráveis justamente ao consumidor, e a gente vai continuar debatendo sobre isso aqui, para que as pessoas possam entender justamente quem está com obra em curso e tem que suspender, que isso é de suma importância o entendimento disso. Eu vou pedir só ao Mário Galvão agora para explicar para a gente, do ponto de vista técnico, Mário, uma obra, por exemplo, de impermeabilização que está sendo feita, que é uma obra custosa, uma obra de uma recuperação de fachada. Se essa obra for suspensa, os prejuízos que elas podem ser causados, não só da forma contratual, como aluguel de equipamento, mas se nós tivermos intempéries, como chuva, o que pode estragar? Há realmente um prejuízo efetivo com a paralisação do ponto de vista técnico que possa impactar financeiramente o contrato? Vamos esquecer só a parte de aluguel de equipamento, mas eu estou falando de estragar o que já foi feito, dar uma ótica, gente, ou seja, só um pouco breve o caso do horário, mas obrigado. Vai lá, Mário. Alexandre, vamos lá, você breve agora, uma brilhante intervenção do Caio sobre a questão da negociação. Vamos deixar claro aqui, são duas coisas, inclusive nós estamos hoje atualizando a norma de perícia de engenharia, a 3752, e estamos no ponto de reequilíbrio e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que quer dizer isso? Ela serve, com essa norma de perícia, ela tange, o Alexandre, tanto para a licitação, como ela vai também nortear as perícias de engenharia. Por isso que ela está sendo atualizada, essa nova norma, como várias foram atualizadas, em função do novo Código Civil, por isso que estão sendo atualizadas. E nessa de perícia, eu quero dizer o seguinte para você, nós estamos vários já... O doutor Alexandre, demais colegas aí, o Rafael colocou bem essa questão também, porque nós vamos ter um problema com todos. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa em algum momento. Eu só penso que a gente ainda deve encarar cada condomínio como cada condomínio. Não dá para generalizar uma orientação, até porque nós temos aí muita gente do Brasil inteiro nos assistindo nesse momento, né? E a quem eu já cumprimento, dou boa noite a todos aqui. A gente precisa olhar caso a caso. Esses contratos, certamente, em algum momento, alguém vai perder. Talvez os dois lados percam um pouco. Talvez alguém tenha que abrir mão de alguma coisa, os dois tenham que abrir mão, as duas partes, ambas as partes. O que não pode é a gente simplesmente ficar discutindo isso nesse momento, né? Esse é um momento onde todos nós precisamos, como advogados, como engenheiros, como síndicos, como moradores de condomínio, entender que estamos passando por uma pandemia, uma difícil situação, o país inteiro, o mundo inteiro está passando por isso, e é preciso o consenso de todas as partes, né? Se houver algum prejuízo contratual, é preciso sentar numa mesa e discutir, olha, o que é que a gente pode fazer para rever isso aqui. Mas eu volto a bater numa tecla que eu tenho batido, viu, Alexandre, Caio, Zain, Rafael, Mário, esse tempo todo, que é que a gente deve olhar o caso específico daquele condomínio, daquela associação, daquele loteamento, para que a gente possa ajudar o síndico, o presidente, os administradores, a chegar num acordo no melhor que for para o condomínio ou para a associação, para o loteamento. É preciso a gente ter hoje essa noção para não, de repente, colocar uma carga maior ainda nos ombros do morador que está construindo, reformando, ou do síndico que está ali numa situação de, e aí, paro a obra, não paro a obra, o que eu faço nessa hora? E também da empresa que está sendo contratada, dos prestadores de serviço, né? Todos precisam agora sentar e tentar buscar aí um equilíbrio
contratual, e isso certamente, dificilmente todos não vão perder de alguma forma, todos vão ter que perder. E é preciso, então, que a gente entenda isso e ajude, né, nessa hora, como orientador, como assessor jurídico, e também como formadores de opiniões que somos, o Brasil inteiro, ajudar essas pessoas a pensar bem em que fazer e como fazer, principalmente. Ok, doutor Márcio, deixa eu só emitir minha opinião em relação a essa questão do contrato, suspensão de obra, e eu acho muito importante colocar isso, depois pedir a opinião dos demais, e o Mário, que já voltou aqui, também falar sobre isso. Numa renegociação de um contrato e que uma obra foi suspensa, porque, obviamente, você não vai permitir, se você é administrador, que tenha uma obra diante de uma pandemia dentro do contrato de edificação, é muito importante que o síndico, que o condomínio, tenha uma assessoria jurídica para poder rever essas cláusulas contratuais, rever valores, mas também de suma importância que tenha também, que contrate também um engenheiro para também avaliar também todas as considerações que vão ser colocadas por essa empresa de engenharia, né, do ponto de vista técnico também, para que possa realmente saber se o que vai estar sendo colocado e o que está sendo colocado como prejuízo, se realmente tem validade. A gente precisa do aval também do engenheiro para poder, inclusive, nos auxiliar até mesmo o próprio advogado numa negociação de valores com esse condomínio, né? Então, o Mário caiu de novo. Só quero fazer um adendo. Vocês olha só como é que é paulista. Está todo mundo tranquilo, camisa polo. O doutor Márcio botou um terno, uma gravata, botou sapato, calça, passou perfume, sentou à frente do computador na sua residência para participar dessa live. Muito obrigado pela consideração, doutor Márcio Spípolo. Eu vou passar agora a palavra por... Os nobres colegas merecem também, todos os nossos ouvintes e YouTube espectadores. Tá certo. Mário Galvão, voltou? Mário, não sei se você escutou, eu falei da importância do engenheiro para renegociação, ajudar o advogado na renegociação dos valores dessa dívida, para que tecnicamente ele possa avaliar quais seriam as perdas que a empresa de engenharia estaria alegando, em suma, que a gente possa ter um equilíbrio contratual. Por favor, você pode falar aí sobre essa questão, por gentileza? Alexandre, novamente, só para finalizar o tema, vamos ser claros aqui. Quando você faz o contrato, no que tange de equilíbrio, uma paralisação, se vem a ocorrer, ela existe uma planilha orçamentária, Alexandre, onde tem lá custo administrativo, onde que tem equipamentos, onde que tem vale alimentação. Claro que o vale alimentação, se tiver uma paralisação, ele não vai ser cobrado, mas toda essa parte administrativa, na maioria, na razoabilidade, igual o Miguel diz, é o princípio da razoabilidade. O modo que nós entendemos na engenharia, ela tem que ser paga junto com os equipamentos que estão locados. Um exemplo, um balancinho, no caso também, andame fachadeiro. Então, se o canteiro for container, banheiros químicos, como é que vai fazer a relocação disso, paralisar e mobilizar isso? A mobilização, novamente, também, ela existe um custo. Então, sai fazendo conta, se fica mais pela economicidade dessa negociação, tirar essa remobilização, porque a mobilização, quando ela vem só na parte dos funcionários, é uma coisa mais administrativa. Existem vários fatores, como o Caio disse também, foi brilhante, doutor Caio, que isso tem que ter uma razoabilidade, tem que ser bom para as duas partes. Não adianta só do consumidor, não adianta só também para o lado do empreiteiro. Quando, num tempo desse que nós estamos hoje, com essa crise mundial, a gente tem que olhar agora as duas partes, contratado e contratante. Então, veja bem, minha recomendação, se vem acontecer isso, como o doutor Rafael também disse, é muito mais a economicidade ter uma negociação antecipada, porque vai gerar depois um conflito, e esse conflito
esse conflito não é bom, o conflito não é bom para nenhuma das partes. Quando você fala também na fachada, como você perguntou, na cobertura, essas obras, eu me entendo, que são, se elas já começaram, a parte que está sendo já executada, ela tem que continuar, uma vez, se ela paralisar, vai existir andame parado, balancinho, equipamentos. Se a fachada estiver já em demolição, se já tiver só o substrato, no caso, só o emboço, que é o reboco, ou se não só tiver uma revitalização, aqui, fatalmente a água vai percolar, vai criar um dano muito maior para o condomínio, no caso, a unidade autônoma. No caso da impermeabilização, idem também. Se já começou a obra, o meu modo de pensar é que ela tem que ser terminada. Como é que vai? Se a obra se já foi arrancada toda a impermeabilização antiga, como vai fazer deixar aquilo lá, uma chuva dentro da cobertura do proprietário? Então, essas duas perguntas, o meu modo de ver, tem que continuar a obra, são obras emergenciais, porque não tem como o Miguel Zahi também disse, teve um curto-circuito, teve um problema de filtração, vazamento. Como não vai ficar paralisado? O que eu acho que as obras que elas não começaram ou estão, que não causam dano ou a deterioração do patrimônio no sistema construtivo, ela pode ser negociada a paralisação, contudo, tem que ser uma negociação que seja razoável para ambas as partes, porque, no caso que você perguntou, vai ter uma assessoria técnica, o engenheiro e fazer para o condomínio, para o síndico, a questão aonde paralisou fazer o acerto. Eu passo do princípio da razoabilidade também. O condomínio que faz uma obra, ele tem que ter um fiscal, já a contratação do fiscal, ela já vem na hora que já está fazendo, antes de executar a obra. Então, a pergunta que você perguntou, Alexandre, o que você acha de fazer a contratação do engenheiro para isso? No meu modo de pensar, esse profissional já deveria estar contratado antes, inclusive, da execução da obra, para avaliar contrato, tecnicamente, e o advogado, idem também, ele já ter feito a análise do contrato contratual, o engenheiro faz análise técnica, e o advogado faz análise contratual. Quando se acontece isso, doutor Alexandre, não há, o conflito ele é mitigado. E nesse caso agora, ele fica muito mais mitigado quando se há uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria técnica, o síndico, para tentar ter uma negociação nas obras que realmente forem paralisadas. Esse é o meu pensamento. Ok, Mário, vou passar agora para o doutor Caio e depois do doutor Zahinho, só que peço para que sejam breves, eu quero tocar no assunto que é muito importante também, que vai acontecer muito mais dentro dos condomínios, que são as obras dentro das unidades. É isso quando a obra ainda está no controle do síndico, do gestor, ele com o conselho conseguem controlar. Agora, quando passa a obra da responsabilidade de terceiros, os síndicos realmente, principalmente os condomínios com muitas unidades, o síndico realmente tem um problema nas mãos. Doutor Caio, por favor, suas considerações. Doutor Alexandre Franco, com base na temática do assunto, vale dizer que nós estamos tendo vários decretos aí, né, estados estão tendo decretos distintos. Salvador, por exemplo, houve um decreto a nível municipal determinando a suspensão das obras. Outros estados também assim o fizeram. Goiás tem exarado vários decretos e cada vez que exara um novo decreto, uma nova restrição é imposta. Então, temos que observar as diferenças ou as peculiaridades de cada cidade, de cada estado. Ademais disso, é importante dizer que o momento realmente é de imprevisão. Né? Então, quando a gente fala de teoria da imprevisão, de aplicação desta teoria, assim como a gente fala de um caso de força maior, e aí é importante, nós possivelmente estamos falando de pessoas que não é da área jurídica só, caso de força maior é aquele que não depende ou que não está
diretamente ligada às ações humanas, como acontece agora no caso de uma pandemia. Então, o que vai determinar aí, ao meu ver, serão, de fato, as tratativas particulares, ou seja, o condomínio tem que se pautar, eu penso, pelo menos, tem que ter o máximo cuidado, o máximo esmero, para que não judicialize essas questões, porque essas questões vão ter uma resposta demorada e vai implicar, sem dúvida nenhuma, em prejuízo a ambas as partes. E aí, quando a gente fala assim, de prejuízo para o condomínio ou prejuízo para a construtora, eu, pelo menos, eu tenho cliente das duas esferas, eu, pelo menos, me pauto aqui pela minha visão e não pelo mercado que ora representa. Então, assim, a minha visão é de que tem que imperar o bom senso. O Dr. Márcio foi muito feliz na sua colocação, como sempre o é, ao dizer que nós temos que tomar muito cuidado e, claro, sempre ter a consciência de que prejuízo haverá e a gente tem que saber que por vezes, ele recairá sobre os nossos ombros. Ok, doutor Caio. Doutor Miguel Zain, complemente, por favor, só para ser um pouco breve, por gentileza, suas considerações em relação a esses contratos dessas obras que posteriormente podem ser paralisadas ou não. Me parece que essas portarias dos estados, elas se referem muito a obras públicas, né? Achei interessante e concordo com o que o doutor Rafael falou e se aplica. Porém, eu vejo com uma ótica diferenciada um pouco com relação aos condomínios. E aí, em relação aos condomínios, eu quero falar dos melhores clientes hoje que tem no mercado. Os melhores clientes que tem no mercado hoje são os condomínios. O condomínio não morre, o condomínio não foge, o condomínio não entra em recuperação judicial. Hoje, o melhor cliente que tem no mercado são os condomínios. Então, por isso que eu falo sempre, os condomínios precisam ter boas assessorias, sobretudo assessoria jurídica, um advogado independente, não aquele advogado ligado à administradora ou qualquer outra empresa, um advogado que tenha conhecimento, sobretudo, do direito imobiliário, para saber falar com uma construtora, saber falar sobre uma obra, né? E as construtoras, eu acredito que, dentro do bom senso, as construtoras não vão judicializar com os condomínios. Volto novamente a falar, elas estão falando com a parcela, o que há de melhor, o melhor cliente que tem no mercado, que são os condomínios. Nós estamos agora frente de uma crise mundial, e eu faço até uma aposta. As empresas que trabalham para condomínios provavelmente vão ser afetadas pela crise, mas não tanto como as outras que não trabalham. Porque a administradora vai ter que receber, a pessoa que dá manutenção no elevador vai ter que receber, o seguro predial vai ter que ser feito, a terceirizada vai ter que receber também. Então, quer dizer, usando o bom senso, eu acredito que essas empresas, que essas obras que estão sendo realizadas, que não são tantas assim, vão ser complacentes com os condomínios, obviamente, e vão fazer uma boa negociação, não onerando os condomínios, porque se trata de manutenção. Os condomínios têm obrigação de fazer, os síndicos, melhor dizendo, têm obrigação de fazer as manutenções ordinárias do artigo 1348, inciso 5º, sem falar das inspeções prediais. Aqueles prédios que já estão na época de fazer as suas inspeções prediais. Então, hoje, os condomínios representam um nicho importantíssimo para o mercado. Eu acredito que as construtoras, no caso específico dos condomínios, vão usar o bom senso, porque eu acredito que há um caso emergencial, um caso de força maior, onde essa paralisação dessa obra não foi causada pelos condomínios. E, por último, eu quero só finalizar lembrando que o doutor Alexandre Franco lembrou que os condomínios também são consumidores, né? Então, como tal, eles devem ter esse tratamento. É a minha posição, como penso. Então, veja bem, sim, a questão de obra no interior dos apartamentos, era isso que o doutor Alexandre estava falando. Infelizmente, nós dependemos da internet e houve essa queda. A minha posição é que o condômino que está realizando a obra, que ele siga a mesma orientação também dos síndicos, né?
até porque do síndico com relação ao condomínio. Desde que a obra no interior da unidade seja uma obra necessária, então ele que execute. Se essa obra não tiver o caráter de necessária, penso eu, respeito a opinião dos demais colegas, penso que deve ser paralisada também, de igual forma para o condomínio. Gostaria até de complementar, que eu já vi casos aí nos grupos aí de WhatsApp, notícia, e até aqui em Cuiabá mesmo já ocorreu, de condôminos que estão fazendo obra e que não querem acatar a recomendação do síndico, e já vi casos de síndico notificarem esse condômino, né, notificarem com relação à aplicação de multa, e também de chamarem a polícia, né, porque o condômino, nesse caso, também, se ele está fazendo uma obra com vários pedreiros ou pessoas, empregados, pessoas que estão executando essa obra no interior da sua unidade, ele também está desrespeitando a portaria de saúde, e isso ele está infringindo, indiretamente ou diretamente, o artigo 268 do Código Penal. Tá? Então, já vi casos, por exemplo, em Santa Catarina, me parece-me que foram presas, autuadas 8 pessoas. Né? Aqui no Mato Grosso já houve caso idêntico a esse aí também. Tá? Mas só complementando, Zain, essa informação que você colocou sobre o barulho, sobre eventualmente chamar a polícia, o que a gente tem, no primeiro caso que teve aqui em Brasília, do Covid-19, foi uma pessoa que veio do exterior, foi internada, e o marido dela se negou a ficar em quarentena. E o governo do Distrito Federal ele entrou na justiça para impedir a circulação dessa pessoa. Então, se a gente dá esse poder ao síndico de proibir circulação de pessoa, no meu entender, isso é equivocado, isso pode trazer prejuízo, porque a gente não sabe, propriamente dito, se a pessoa é portadora da doença. No caso do DF, Distrito Federal aqui, ficou sabendo porque foi feito o exame. Mas o síndico, por exemplo, uma pessoa chega tossindo, o síndico, no meu entender, ele não pode tomar medidas além da razoabilidade. Isso pode trazer problemas de eventuais indenizações por dano moral, porque a pessoa foi impedida de circulação, pela suspeita de que eventualmente estaria com o Covid-19. Então, eu vejo isso com muita cautela, com muito cuidado, porque impedir circulação de pessoas dentro do condomínio é perigoso, no meu entender.